Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a longa guerra entre judeus e árabes na Palestina. Guerra sangrenta que, infelizmente, intensificou-se recentemente com contornos ainda mais dramáticos. A Palestina tem uma história complexa, que perde-se nas brumas do passado. De forma sintética, e recuando a tempos bíblicos, esta terra terá sido prometida por Deus a Abraão, primeiro dos patriarcas judeus. Posteriormente, foi território do Reino de Israel durante períodos intermitentes. Primeiro, entre os séculos X e VIII a.C., tendo sido conquistada pelos assírios. Refira-se que então, o Reino de Judá manteve-se até 586 a.C., tendo sido conquistado pelos babilónios. Depois, durante 77 anos, entre 140 e 63 a.C., a altura em que foi conquistada pelos romanos. A destruição do templo, em 77 d.C., provocou o êxodo da Palestina da grande maioria dos judeus. A população que se manteve no território continuou sob domínio romano. Quando este caiu, no século V, foi, sucessivamente, dominada por bizantinos, árabes, cruzados cristãos e turcos otomanos, estes desde 1517. Ao longo dos séculos, a população original, quase sempre dominada por impérios, não tendo como tal constituído um Estado, misturou-se com os sucessivos invasores, fenómeno que, por exemplo, também ocorreu na atual Europa durante a Baixa Idade Média. Avancemos agora vários séculos na máquina do tempo, isto para aterrarmos na segunda metade do século XIX, altura em que a Palestina era controlada pelo Império Otomano. À época, a Europa, sobretudo a de leste, passou por uma nova onda de antissemitismo, que felizmente não chegou a Portugal. Abre-se aqui um parênteses para dizer que, pelo contrário, o nosso país acolheu na altura várias famílias judaicas. Muitos dos judeus então perseguidos escaparam para os Estados Unidos, onde reforçaram a comunidade. Contudo, uma minoria fixou-se então na região da Palestina. O movimento sionista, reunido pela primeira vez em Congresso em 1896, começou a obter apoios na Europa, onde a opinião pública ganhava consciência e remorsos da discriminação dos judeus, e também nos Estados Unidos, onde a próspera comunidade judaica era já significativa. O sionismo estabeleceu então o objetivo da criação de um Estado judeu na Palestina. Por alturas da Primeira Guerra, o desígnio foi incentivado pelos britânicos, através da Declaração Balfour de 1917. Acontece que a mesma colidia com as promessas britânicas de apoio à criação de uma nação árabe, a chamada Grande Síria, isto quando o Império Otomano fosse derrotado. Com o colapso do Império Otomano, o que aconteceu poucos anos depois do fim da Grande Guerra, os britânicos foram mandatados pela recém-criada Sociedade das Nações para governarem a Palestina. Isto já com o objetivo de criar condições para a estruturação de um Estado que integrasse uma população estável de árabes e judeus. No entanto, a população judaica na região aumentou consideravelmente com a terrível perseguição nazi. Para evitar que a balança populacional se desequilibrasse para o lado dos judeus, os britânicos criaram, em 1939, um livro branco que procurava limitar a imigração judaica para a Palestina. A Segunda Guerra e a ignomínia do Holocausto vieram modificar o cenário. Então, a população da Palestina era composta por 1/3 de judeus, quando em 1920 estes eram cerca de 10%. Em 1947, a Palestina acolhia já muitos judeus sobreviventes do Holocausto, e a tensão com os árabes estava numa perigosa escalada. Então, os britânicos assumiram-se incapazes de mediar o conflito entre árabes e judeus, entregando o problema à recém-criada ONU. Esta aprovou uma resolução que apontava para a criação na Palestina de 2 Estados, um judeu e outro árabe. Porém, os árabes opuseram-se à resolução, isto por considerarem a partição do território desequilibrada. Em maio de 1948, pouco tempo antes de terminar oficialmente o mandato britânico, a agência judaica
aproveitou o sentimento favorável à sua causa, reforçado pela comoção com o horror do Holocausto, para proclamar o Estado de Israel. Os árabes sentiram-se então traídos e atacaram Israel. Esta guerra esteve na origem do primeiro êxodo de palestinianos do território israelita. Desde então, a paz na região nunca passou de efêmera. Pelo contrário, o radicalismo foi uma constante. A faixa de Gaza foi usada pelo Egito para atacar Israel. Juntamente com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, esta foi anexada pelos israelitas em 1967 como resposta a um ataque do Egito, Síria e Jordânia. Isto durante a Guerra dos 6 Dias. O fracasso dos países árabes levou à formação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que até 1994 teve a destruição do Estado de Israel por objetivo. Seguiram-se tempos de mais violência, com o massacre de atletas olímpicos israelitas, em 1972, a que os israelitas responderam com a Operação Cólera de Deus, e novo ataque de Egito e Síria a Israel, isto em 1973, e no dia sagrado judaico, Yom Kippur. Tal resultou em nova guerra. No meio de um antagonismo e horror constante que chega ao presente, espaço para alguma esperança, sempre mediada pelos Estados Unidos. Esperança que chegou com os acordos de Camp David, em 1978, e de Oslo, em 1992. Simplesmente, os radicais palestinianos, que, abre-se parênteses, e note-se, não podem ser confundidos com a maioria da população, que vive em condições desumanas, a optarem pela continuação do terrorismo. Este tem compreensível resposta israelita, que, no entanto, tem sido por vezes desproporcionada. Do lado israelita, alguns também não quiseram a paz. Em 1995, demonstraram o seu desagrado no condenável assassinato de Isaac Rabin, um dos arquitetos dos Acordos de Oslo. E aqui a história entra no nosso século, dando depois lugar ao complexo presente. Se apresenta sombrio, com o hediondo ataque terrorista do Hamas a Israel e seus cidadãos, e com uma resposta israelita que, a meu ver, será condenável se não se limitar a alvos militares. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Será que a estupidez e crueldade alguma vez terão fim ou morrerão com a humanidade? Será que estamos condenados a continuar a assistir a matanças de inocentes? Henrique? Achas que eu sei? Não sei. Eu acho que o Hamas não é a Palestina, o Hamas não são os palestinianos. Os palestinianos, no geral, penso eu, querem fazer uma vida normal e igual à dos outros povos. Esforçam-se a trabalhar e a ganhar dinheiro. O Estado da autoridade palestiniana, por assim dizer, da Cisjordânia, é um Estado um pouco falhado, porque, graças à corrupção, vive demasiado de donativos, aliás, concedidos pela União Europeia e outros países, mais até do que pelos seus, entre aspas, pares árabes. Eu preferiria dizer até muçulmanos, porque nem todos são árabes. Sim, tens razão. Por exemplo, os egípcios não são árabes, claro. Os persas, os iranianos não são árabes. Claro. Nós estamos a simplificar, claro. E muçulmanos também, xiitas, sunitas. Exatamente, e muçulmanos também há várias fações. Não é? Mas o Hamas não tem nada a ver com aquilo que é o espírito que foi de Arafat no final e que foi na fase final e que é agora do governo de Mahmoud Abbas. E que permitiu também os acordos e que permitiu exatamente, a paz. Mas também o Netanyahu também também não representa os israelitas, não é? Representa pouco, cada vez fração. Menos. Agora tem um governo mais de unidade nacional por causa desta questão, mas até aí ele era alvo das maiores manifestações que se viram em Israel contra um primeiro-ministro, porque Netanyahu é um homem que dividiu profundamente Israel para poder governar ele próprio. Não é uma pessoa que... Henrique, o que só prova que gente boa e má há em todo o lado. Exatamente. Esta é a visão manicaísta. A primeira coisa. Mas gente boa e má em qualquer lado. Agora, há culturas diferentes e do meu ponto de vista, a cultura, nós somos herdeiros daquilo que consideramos, genericamente, digamos, a cultura greco-romana e judaico-cristã. Sim. Não somos genericamente descendentes de nenhuma cultura árabe ou muçulmana, judaico
outra coisa qualquer, porque elas nunca se misturaram. E porquê é que elas nunca se misturaram? Isso é um desafio histórico. Como é que um cadinho, aquilo são, vamos falar de quê? Uma coisa do tamanho de... Nem da Península Ibérica mais pequena. Bastante mais pequena. Não estou a falar de Israel, estou a falar daquele espaço que também a Jordânia, a Cisjordânia, Sim, a Síria, o Monte Sinai, que agora é do Egito, foi devolvido por Israel ao Egito, mais ali uns arredores, um bocado da Síria, não é? É consideravelmente mais pequeno que Portugal. Talvez seja mais pequeno que Portugal, tem tanta diversidade, e porque é que eles nunca se conseguiram entender? Isso é uma coisa que é curiosa. E muita gente também, pensa... Também aqui há uma coisa que é que eles foram sempre dominados por impérios. Portanto, a noção também que nós temos de Estado, que é uma noção que também vem não só da nossa época medieval, como depois do que foram a afirmação dos Estados no século XIX. Eles na altura estavam sob o Império Otomano. E o Império Otomano era um império onde existiam tribos, onde existiam povos assim, vagamente com uma vaga autonomia. Mas mesmo assim é preciso ver uma coisa. O judaísmo, agora vamos falar de religiões, muçulmanismo, islamismo, o judaísmo existe há milhares de anos. Sim. Não é? A ideia daquilo ser a terra prometida, como tu disseste, que é um mito, como é óbvio, é bíblico, é dado ao Abraão e não sei quantos e tal. Aos 3 patriarcas. O que é verdade é que faz parte da nossa cultura. Por exemplo, e digo já aqui duas coisas. Uma, há um poema do Camões, Sobre os rios que vão, não é? A maior parte das pessoas talvez não conheça esse, que é também... Esse poema, que é também o título de um livro de Lobo Antunes, curiosamente, Sobre os rios que vão. E Sobre os rios que vão é muito engraçado, porque já fala de quê? De Zião, ou seja, de Sião. Sim. De onde veio o termo sionismo. E sobre os rios que vão por Babilónia, mas sei, onde sentado chorei, as lembranças de Sião. Isto é como começa o poema de Camões. E, portanto, isto aqui mostra bem como é este tipo de cultura, porque isto faz parte do Antigo Testamento, quer dizer, claro, que é também uma parte daquilo que a gente chama a Bíblia hebraica, que é provavelmente toda ela feita entre o século VII e o século IX. Não é feita por uma única... Não, porque é um conjunto de livros. É um conjunto de livros e com uma validade histórica muito questionável. Exatamente. E, por exemplo, para quem gostar mais de música tipo disco... Tem o By the Rivers of Babylon, que é exatamente a mesma letra, não é? Pelos rios da Babilónia, nós ali ficámos e chorámos quando nos lembramos de Sião. Claro. Henrique, mas há aqui um ponto importante. Quando nós falamos também dos judeus numa fase bíblica, sim, estamos a falar num tempo muito anterior a toda esta complexidade. Até à segunda diáspora, que é aquela que é de 77. Que é de 77, com a queda... Antes já tinha havido uma diáspora, nomeadamente para a Península Ibérica. Na Península Ibérica há judeus antes de Cristo. Desde o tempo anterior a Cristo. Sim, depois que a maioria dos que vieram foi os sefarditas, que é após 77. Sefarditas chamam-se aos judeus que vivem na Península Ibérica. Sefaradi é o nome da Península Ibérica em hebraico, curiosamente. Sim, mas grosso modo, quando falamos em judeus sefarditas, estamos a referir aos de cá e aos que chegaram em 77, não é? Sim, não só, já havia antes. Sim, mas era residual, não é? Era... Ou com impacto... Era com menos impacto, talvez, mas também não era tão residual. Mas o que eu queria dizer é assim, ao longo destes milhares de anos, enquanto não houve o problema com Israel ou árabe, ou com o problema palestiniano, ou o que a gente lhe queira chamar, não quero entrar agora na atualidade, nunca o judaísmo foi imposto à ponta da espada. Nunca. Tu não conheces nenhum judeu que tenha sido convertido pela força. Sim, isso transmitia-se... O islamismo foi todo ele e o cristianismo pela conquista. E o cristianismo... E parte do cristianismo também, embora aqui o cristianismo, enfim, seja, como dizia o outro, até como o Pilatos, pode lavar as mãos, porque não tem nada a ver com isso. E há aqui também uma característica bastante diferente entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso não transforma ninguém melhor ou pior, não é? Quer dizer... Há aqui uma história diferente. Há uma história diferente, Henrique, mas vamos só aqui tentar... Há uma coisa que para mim me faz confusão, que é aproveitar-se uma história, que é uma história que tem origem no profeta Maomé, que é de uma história do século sétimo, oitavo. Sétimo, oitavo, sim. E aproveitá-la
e aplicá-la literalmente, que é uma coisa que já mais nenhuma religião, e também não é a religião toda que faz, por amor de Deus, quer dizer, há amor de Deus, ou de Alá, ou de Jeová, ou de quem quiseres, mas quer dizer, não se pode generalizar, porque há os xiitas da ala do HQ, dos ismaelitas, sim, por exemplo, que são completamente pacíficos e bastante aos um contributo muito importante. Aos sufitas, que são completamente místicos, aos sunitas normais, quer dizer, que são Henrique, mas aqui o problema central e neste depois momento... há os radicais, deixa-me só acabar, os radicais que são wahhabitas, que são aqueles que deram corpo ao que se chamou Daesh, Al-Qaeda antes e o Bin Laden, e estes xiitas islâmicos comandados pelo Irão, de que fazem parte, por exemplo, o Hezbollah. Porque sim, até digamos... no balanço, sim, no equilíbrio. Não, o Hamas e o Hezbollah, embora tenham o mesmo ódio e a mesma coisa contra Israel e sejam os mais ativos contra Israel, são de correntes diferentes do próprio islamismo. Sim. Isto é uma coisa... Isto é uma coisa de... Agora, é preciso um curso superior e 7 doutoramentos para perceber. O problema central é até que ponto é que aquela terra se podem reivindicar este tipo de direitos históricos para reclamar um Estado naquela terra. Porque nós, como sabemos, ao longo do tempo, passa uma série de povos pelos mesmos, e os judeus saíram daquela zona em 77 depois de Cristo, não é? Há 2000 anos. E na altura também não existiam palestinianos, os que vivem lá agora. Não, há quem diga que havia os filisteus que vêm na Bíblia, que são os mesmos. Etnicamente, o que os distinguia era uma questão. Mas, Henrique, deixa-me só concluir. O que os distinguia era mais uma questão religiosa do que uma questão de grandes diferenças étnicas. Não era mais, era só. Era só. Portanto, não estamos aqui a falar de questões de raça, que infelizmente isso são também. Esse debate da raça é um debate que está completamente ultrapassado na atualidade. Sim, mas poderia ter existido no século XIX ou até durante o século XX. Portanto, não são aqui questões de raça, são questões de religião. E como sabemos, os judeus, muitos na altura, fugiram para a Europa. E na Europa mantiveram-se sempre como um grupo fechado e um grupo muito perseguido. Portanto, a história da perseguição aos judeus até à fundação do Estado de Israel é uma história de perseguição, sobretudo dentro do espaço europeu. Não é que não existissem judeus no outro lado, mas é sobretudo dentro do espaço europeu. Já porque havia muito poucos na Terra Santa, enfim. Exato. Portanto, vamos chamar aquilo Terra Santa, que é para não chamar de Israel. Sim, para não estarmos para aquele lado. Pronto, Terra Santa eu acho que estão todos de acordo, não é? Portanto, eles é santa para todos. É santa para todos, portanto resta saber é santa porquê. Mas, obviamente que isto não é uma questão de flagelação, porque nós aqui também noutros episódios já falámos sobre estes temas do pedir desculpa pelo passado e qual é que é o sentido ou não sentido que isso faz. Mas há aqui duas questões. Por um lado, os próprios judeus que durante séculos não se misturaram, o que também é uma coisa absolutamente espantosa, e mantiveram-se em comunidades fechadas. E por outro lado, também por questões sobretudo religiosas, há da parte dos reinos da Europa, sobretudo dos reinos cristãos, uma grande perseguição aos judeus, e isto até ao século XVIII, como isso tem a ver com a economia, como tu sabes. Com a economia, com certeza. É uma questão de economia, uma questão de... E a ideia que os judeus não se misturavam também é um pouco... Sim, mas estou a falar em termos genéricos, não é? Não estou a falar em casos... Em termos genéricos, e que me perdoa agora a comunidade judaica, porque eu vou dizer uma piada judia em português, que é, em termos genéricos, para ser judeu é preciso ser filho da mãe, porque o reconhecimento automático do judeu é pela linha materna. Que é sempre a via mais certa. Claro que é a via mais certa. Portanto, quer dizer, há muitos judeus que não são por via do pai, que o pai podiam ser de outras religiões ou eu não sei o quê, mas que são reconhecidos como judeus, e se quiserem podem participar e são. Henrique, mas só para continuar esta ideia até chegarmos ao século XX. Ou seja, no espaço europeu também houve na segunda metade do século XIX, como foi aqui dito, um regresso, um recrudescimento do antissemitismo. O que obviamente provoca também o início do movimento sionista. Não é que isso não estivesse lá nas brumas do tempo, mas perante uma nova perseguição, numa altura em que curiosamente Portugal, pelo contrário, não digo que se tenha redimido, mas até acolheu bastantes famílias judaicas,
É com o incremento Porque dessa perseguição acabou com a lei do banimento, justamente. que o sionismo começa a ganhar força. Só que o sionismo, na altura, em vésperas da Primeira Guerra Mundial, que era uma ideia ainda distante, ganha força com a possibilidade de queda do Império Otomano. O Império Otomano que controlava toda aquela zona. A declaração de Balfour. E essa declaração de Balfour, que é feita pelos britânicos, onde, como também nós sabemos, os judeus tinham muita influência, até como primeiros-ministros de Israel, por exemplo, colide com aquilo que são as aspirações árabes também a fazerem um Estado, uma grande Arábia, quando o Império Otomano colapsar. Mas é uma coisa também curiosa, não é? Quer dizer, eu não sei responder a isto e não tenho de modo nenhum teses geneticistas nem racistas. Sim, isso não felizmente mas não são teses. O que é verdade é que por diversas questões, talvez por ser obrigatório no Bar Mitzvah as pessoas saberem ler, os homens pelo menos saberem ler, e portanto haver um acesso mais sistemático e maior à escrita, à leitura e à compreensão de fenómenos do mundo. O que é certo é que os judeus geraram ao longo, tanto na Idade Média como depois no Renascimento e na Idade anticorpos. Moderna. Não, e antes de anticorpos geraram um conhecimento que nunca mais... Sim. Ainda hoje os prémios Nobel, a percentagem dos judeus é inacreditável. Sim. Quer dizer, em relação ao número, não estou a dizer que não estou aqui a discutir se são merecidos ou se não são merecidos, ou até com teorias de conspiração, porque eles ganham os prémios Nobel porque são judeus. Sim, isso é uma teoria da conspiração perfeitamente paranoica também. Também quero então. E então o coisa é assim. Agora, o que é verdade é que há qualquer coisa na cultura judaica que propicia isto. Que propicia as duas coisas, o conhecimento e isso também provoca invejas, não é? Ora Essas bem, invejas provocam os de vez em anticorpos. quando umas nacionalizações. Mas só centrando-nos aqui nesta altura da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, que eu acho que é uma altura muito importante que muitas vezes se passa, como o horror do Holocausto foi tão grande e a perseguição na década de 30 foi tão intensa, esquecemos do que se passou no final da Primeira Guerra Mundial e naquilo que foi a chamada Paz de Versalhes ou as Conversações de Versalhes, em que, e mais uma vez, isto não é uma questão de flagelação, é uma questão da forma como os europeus, inclusive o fizeram em África, não perceberam a realidade de outros continentes e de outras culturas. Inclusive, o teu primo Lourenço da Arábia. Não, meu primo não. Meu homónimo. É teu primo pela parte de Lourenço. Pela parte de Lourenço. Não. Teu primo Lourenço da Arábia. Ambos somos Lourenço. Eu sou Lourenço de primeiro nome e ele é Lourenço de apelido. Exatamente. Mas, portanto, nem somos. Ele era Terence, T.H. Lawrence. Agora, mas a questão é que ele andou a mudar. Quer dizer, ele para combater o Império Otomano... Mas ele era um aventureiro que... Não, ele era um espião. Um aventureiro, sim. Mas ele andou ao serviço da coroa britânica, ou seja, do governo britânico. Ele andou a mudar aquelas tribos, porque aquilo eram tribos, eram nómadas praticamente. Sim, havia um conceito de Estado completamente diferente do nosso, que não existia. Naquela região, não é? Andou a mudar aquelas dinastias todas de sítio. Então, mas isso é o que eu estou a dizer. Nós, e mais uma vez, sem autoflagelação, mas o desconhecimento do que era a realidade local, leva a que também no final da Primeira Guerra e durante os Tratados de Versalhes, sobretudo os britânicos e os franceses também, que os franceses também tiveram mandato na zona. No Líbano. No Líbano, exatamente. Vejam, nós temos aqui um problema. Porquê? Porque nós, por um lado, prometemos ou indiciamos aos judeus que apoiaríamos a criação de um Estado, mas também o apoiámos. Que fosse Angola, sabes disso? Houve uma tentativa do Estado judaico ser em Angola. Portanto, vejam a consideração foi proposto ao Salazar. O Salazar recusou. Não sei se fez mal. Quer dizer, mas só aqui, ainda neste período, que eu acho que é um período crítico. E como eles não sabiam o que é que haviam de fazer, porque por um lado prometeram aos judeus, por outro lado prometeram aos árabes, e como não podiam chamar aquilo colónias, porque não poderiam colonizar, porque era algo politicamente incorreto para a época, resolveram arranjar mandatos. E foram esses mandatos de 22 até 47, sim, em que os britânicos, no fundo, como se diz em português, em português corriqueiro, chutaram para a frente, para ver como é que haveriam de conseguir dar a volta àquela situação. Em 47, os russos pensaram e bem, e de facto havia ali uma certa ligação, que o Ben Gurion, que era um terrorista, que fez fez o atentado do King David, que foi do Hotel King David,
em Jerusalém, e que o Ben Gurion, e depois seria o primeiro chefe de Estado de Israel, independente, mas que tinha tido uma carreira entre aspas, Uma carreira de terrorista, como aliás bem sucedida. o Menachem Begin também nós estamos aqui a fazer humor negro, mas não é humor negro. O Menachem Begin também foi terrorista, no sentido em que andou a colocar bombas e andou isso tudo contra os interesses ingleses, e portanto os soviéticos na altura, além disso, eles tinham a teoria kibutziana. A teoria kibutziana é uma teoria que é tão antiga como a acionista. Portanto, a teoria de fazer uma aldeia praticamente autossuficiente, em que toda a gente trabalha, que é uma comunidade, e portanto aquilo é uma ideia socialista. De Saint-Simon e de, portanto, do século XIX, o socialismo utópico. Exatamente, e portanto, quando os ingleses propõem a criação do Estado de Israel, aquilo é aprovado por todas as potências. Sim. Quer dizer, as potências com direito de veto, que na altura eram 4, e, portanto a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles aprovam todos alegremente e sem cuidar se havia alguns direitos ou não dos muçulmanos, dos árabes, dos vizinhos. Mas também, ao mesmo tempo, aquela ideia que existia... Mas também pela comoção que existia na altura, pelo Holocausto. Do Holocausto estava tudo de má consciência. De má consciência. Portanto, não foi uma resolução com... Não, os ingleses não tinham má consciência nenhuma com o Holocausto, pelo contrário. Quer dizer, não, os ingleses não, mas a má consciência britânica já era anterior. Pois, isso aí é que era outra história. É que essa história também importa. Não, e eles também foram brutais com os israelitas e com os sionistas na altura. Mas ao mesmo tempo... Aliás, Henrique, só mais um parênteses. Houve respostas até dos próprios judeus que estavam na zona numa fase anterior à proclamação do Estado judaico contra os britânicos, contra o mandato britânico. Muito. Então, há uma proclamação de independência israelita antes de haver Israel, que é contra os britânicos. Exato. E, portanto, que é uma proclamação que diríamos hoje anticolonialista. Quer dizer, mas já ninguém se lembra dessas coisas. E toda a gente acha que Israel nasceu... Isso é uma das coisas também. Toda a gente acha que Israel nasceu mais ou menos depois da Guerra dos 6 Dias ou muito depois de Yom Kippur. Quer dizer, isto já é mais antigo. Isto é bastante mais antigo. Mas também, repara bem uma coisa, os ingleses tinham a ideia de fazer o grande Estado árabe. E não eram só os ingleses. Digamos que o próprio Egito, na altura do Nasser, não é? Tinha a ideia de fazer a União das Repúblicas Árabes. Aliás, e chegou a fazê-la com a Síria. Aliás, os ingleses e os americanos depois também estão na Pérsia, não é? Porque eles, no fundo, a seguir à Primeira Guerra, com outro nome... A Pérsia é outra coisa. A Pérsia é outra coisa. Não é árabe. Eu sei, exatamente não é árabe. Mas toda aquela região, isto para dizer que tanto na zona árabe como na zona persa, apesar de todos os bonitos discursos a seguir à Primeira Guerra Mundial de autodeterminação, de governo dos povos, de cada um no seu sítio, e os povos terem direito a governar-se. Certo. O que é facto é que britânicos e depois os Estados Unidos, nesta altura, mantêm-se na Península Arábica, mantêm-se em todas estas zonas da Palestina, mantêm-se na Pérsia. Portanto, toda aquela zona continua sob controle ocidental. Sim, são protetorados. O que eu estou a dizer, mas isso é entre as duas guerras, mas já depois da Segunda Guerra ou no final da Segunda Guerra, que ainda havia a ideia de se fazer um grande Estado federado árabe. Não estamos a falar só de muçulmanos, os muçulmanos também são os indonésios. Sim. E não tem nada a ver com isto. E os paquistaneses, e não tem nada a ver com isto. Os paquistaneses sei um pouco que eles scindiram da Índia justamente por ser muçulmanos. Exato. Agora, há uma ideia de fazer um Estado árabe grande, não é? O Nasser, por exemplo, que não era árabe, que é egípcio, mas defendeu e fez a RAU, Repúblicas Árabes Unidas, que chegou a ser com a Síria, mais ou menos, mas depois aquilo foi só uns tempos muito curtos. Mas eles também nunca o quiseram fazer e, portanto, dividiram-se em pequenos países, pequenos relativamente, não é? Fragmentaram-se, como era uma tradição até entre a Jordânia, o Líbano, que tinha uma assistência histórica também. Henrique, mas isso foi replicar o que era a tradição deles até no tempo do Império Otomano, porque as divisões eram... As divisões administrativas eram assim. Eram assim, e porque nunca existiu uma grande Arábia. Não, mas isso é também para dizer, que agora, quer dizer, a legitimidade do
do Estado de Israel, e é isso que está em causa, desde o primeiro momento da existência de Israel, é se Israel deve ou não existir. Pois. E no início, todos os países árabes à volta, praticamente todos, diziam não pode existir aqui nenhum Estado. Aliás, atacaram logo. Atacaram logo. Mas, paulatinamente, progressivamente, com conversações, com isto, com aquilo, a maior parte dos Estados começaram a reconhecer que devia haver um Estado. O Egito, devia haver por um exemplo, Estado o Egito que foi o principal inimigo o durante muito Líbano, tempo. a Jordânia. Sim. Até a própria autoridade palestiniana, quer dizer, no governo de Abbas, reconhece que pode haver um Estado israelita. Exato. E, portanto, o que ficou depois em causa foram os grupos extremistas islâmicos que dizem que não pode haver nenhum Estado. E o que ficou também em causa foram os grupos extremistas, ortodoxos, ultra-ortodoxos, judeus, Que também não querem a paz, nem querem... que não querem não é só que não querem a paz, é que acham que têm direito a muito mais do que aquilo que Exato, têm. que esse também é um grande problema. É por isso que eles não querem a paz. Quer dizer, eles não é bem não querer a paz. Eles aumentar o território. Eles querem aumentar o território porque acham, muito para além do que foi decidido até nessa resolução da ONU. com a mesma literalidade que os radicais islâmicos leem o Corão, leem a Tora e a Bíblia. Portanto, é uma insensatez de parte a parte e uma completa... Mas, quer dizer, eu só voltava ao princípio. Eu só não confundiria porque é, como dizia o Nixon, estes são maus, mas são os nossos maus. Porque são os nossos no sentido em que são os da nossa cultura, não é? Porque também não há dúvida de outra coisa. Israel é o único Estado democrático daquela zona. Sim. Israel é o único Estado onde as mulheres têm todos os direitos que têm as mulheres no mundo ocidental. Israel, Henrique, aliás, começou a ter uma primeira-ministra, ainda nenhum país da Europa tinha tido uma primeira-ministra, já a Golda Meir era a primeira-ministra em Israel. Portanto, sim, mas haver um maior ou menor fundamentalismo ou radicalismo naquela zona. Houve alturas em que, por exemplo, e a Pérsia também é outra coisa, é um caso à parte, mas também está ali muito, muito perto. E o Irão hoje em dia tem uma grande influência. A Pérsia na década de 70 era um país ocidentalizado. 70 no início. Porque no início, sim. Eu até 79. Cobri a Guerra das Cidades e conheço bem o Irão. Já com... Quer dizer, e ainda se via estas coisas ridículas. Por exemplo, as mulheres eram obrigadas a andar com o chador e andar com aqueles balandrões. Mas estás a dizer isso antes de 79? Não, depois. Tá bem. Mas, por exemplo, por tradição, ainda eram chofés de táxis e chofés de como é que se chama? De caminhonetes, de autocarros. E eram... Porquê? Porque já tinham sido, porque elas tinham tido todos os direitos no tempo do Shah, ou pelo menos quase todos os direitos. Sim, eu nunca lá estive, mas vê-se fotografias, era um sítio ocidentalizado. E a Faradiba era como o Egito também teve fases de maior e menor radicalização. Sim, mas repara que o Egito, vamos lá ver, nos Estados Islâmicos, ali à volta do Médio Oriente, só há 2 países históricos. Eu costumo dizer isto. Só há 2 países históricos, que é a Pérsia, o Irão e o Egito. Por acaso não são árabes. Os árabes eram todos nómadas. Pois, os árabes eram nómadas, exato. Não tem uma tradição de um Estado estruturado. Exato, podem vir a ter. Um grande Estado árabe. Podem vir a ter no futuro e provavelmente, quer dizer, o que tem mais estruturado talvez seja o Líbano, porque o Líbano ainda se fundamenta na velha Fenícia e nessas coisas assim. Mas é uma fundamentação igual à de Israel. Como dizia o Lord Salisbury sobre nós, são argumentos pré-históricos. Sim, e é como o de Israel, fundamentar-se no reino de Israel. Sim, e nas promessas aos patriarcas. E do célebre primeiro templo de Salomão, que nunca foram encontrados vestígios. Eu também lamento desiludir alguns judeus mais... Mas historicamente não há vestígios de primeiro templo. Só há estamos a falar em tempos tão recuados que mete-se no campo do mito. Agora, a verdade é esta, quer dizer, há ali também um problema cultural. E esse problema cultural faz com que, do meu ponto de vista, os ultra-ortodoxos judeus sejam mais semelhantes aos radicais árabes. Claro, os extremos tocam-se e há a intolerância dos dois lados. Sendo que aqui também temos uma diferença grande, é que quando estamos aqui a falar desta tensão e desta guerra, estamos a falar, exatamente como disseste, entre uma guerra entre um Estado de Direito, um Estado que é uma democracia, apesar de nos últimos tempos com situações mais questionáveis, e... Mais não...
Sim, muito questionáveis. Como, por exemplo, o poder político dominar o poder judicial. Exato. Portanto, bastante questionáveis. Mas continua a ser um Estado de Direito. Eu percebo a tua diplomacia em relação a Israel, mas eu não tenho, pela comunidade eu não tenho mesmo. internacional. E do outro lado, a oposição, já não na OLP na última fase, mas neste momento está a ser assegurada por terroristas. E é justamente por isso. Em Gaza. Não? Em Gaza, sim, em Gaza, não na Cisjordânia. Não, sim. Mas em Gaza. E agora, porque temos aí na atualidade este conflito justamente na zona de Gaza. Exatamente por Israel ser um Estado de Direito e por Gaza ser dominada por um grupo de terroristas, é que não se pode pagar da mesma moeda nem se pode lutar com as mesmas armas. Estamos a falar de um Estado que... É muito difícil, é um dilema. É um dilema moral. É um dilema moral brutal. Brutal, porque eu reconheço que assim, sim. Por um lado, quer dizer, isto faz muita falta a Jesus Cristo, mesmo aos judeus. Faz muita falta a Jesus Cristo algumas coisas. A coisa de dar a outra face é muito bonita. Mas, na verdade, há alturas é muito franciscana. Não diga. Bem, o Jesus foi um bocadinho mais antigo. Sim, mas depois os franciscanos foram os que levaram mais à letra. É muito bonito. Mas, quer dizer, mas a alguma altura não é dar exatamente a outra face, mas já faz falta pensar um pouco nisso, porque é assim, se Israel descer, ou tenha descido, ou descesse, consoante a altura em que as pessoas estão a ouvir isto, ao mesmo grau de brutalidade e bestialidade que os terroristas do Hamas utilizaram, estava moralmente a equivaler-se a eles, não é? Sim, mas isso Henrique, isso eu penso que nunca poderá acontecer, porque o que aconteceu com o Hamas foi entrar em Israel e matar de uma forma... Mas também não pode... Israel... Mas também não pode... Quer dizer, isto é um problema, não é? Mas também não pode não responder. Claro. E assim que responder vai haver escudos humanos do lado do... Porque o Hamas os usa. Sempre usou e usou crianças, e a maior parte das pessoas não quiseram saber disso. E é muito diferente, estes planos são muito diferentes entre um ato terrorista do Hamas e o que é uma resposta israelita, que não é comparável, mesmo um bombardeamento em larga escala. Não é a mesma coisa que um ato terrorista dentro de um território. Apesar de, para um Estado de Direito, um bombardeamento em larga escala face à população civil ser condenável e ser, obviamente, contrário ao que são as leis do direito internacional. Portanto, são situações distintas, mas também estamos a falar aqui em realidades distintas. Estamos a falar num grupo terrorista e estamos a falar num Estado de Direito, e um Estado de Direito tem que observar as regras do direito internacional. Agora, uma pergunta também que eu vos estava a fazer aqui em off. Eu estou a dizer que vos estava porque a Salomé, que está a fazer a sonoplastia, eu também fiz a pergunta, ela e o Henrique. Não tendo existido o antissemitismo na Europa em finais do século XIX, não tendo existido a perseguição dos nazis na década de 30 e não tendo existido o Holocausto, será que em 47 teríamos Estado de Israel? Lourenço, há uma coisa que é certa: se não houvesse judeus nem israelitas, não tinha havido Estado. Com certeza. Eu sei que isto são suposições. Eu sei que isto são suposições. Tem um princípio que é o what if, que é sempre uma coisa que a história é horrível. Mas agora já abstraindo da história. Eu acho que a gente tinha que ir, quer dizer, precisávamos também de 30 programas para ver isto. Porque é assim: porque é que os judeus são perseguidos mais ou menos por todo lado? Eu ainda sou do tempo em que, quando se pisava alguém de propósito ou sem ser, dizia-se: o de baixo é meu, o de cima é de judeu. E portanto, em que o judeu não faça judiarias, que era fazer. Ficou isso tudo. Quer dizer, porquê é que isso aconteceu? Quer dizer, porquê é que os judeus eram tão mal vistos, enfim, perseguidos? Mesmo que fosse destas formas brandas, enfim, que hoje alguns considerariam racismo estrutural, eu não acho nada disso, mas não interessa. Mas porquê que eram perseguidos? Porquê? Porque também há aqui uma coisa que tem a ver com a religião cristã, que a gente não falou. É que os judeus, entre aspas, são os assassinos de Cristo. Exato. E durante muito tempo assim foram tratados pelos cristãos, não é? Mas também se podia ver outra coisa, é que Jesus Cristo era judeu. Era, e foi o São João Batista que o tornou cristão, como dizia o outro. Mas agora, na verdade, quer dizer, há muita coisa para ver. Há uma coisa que é certa: é que ele tem que ter lugar para todos. Porque a coisa mais anacrónica do mundo é
por motivos religiosos, Sim, que foi algo haver já uma abandonado na intolerância. Europa desde o século XVII. Exatamente. Guerras religiosas. haver uma intolerância tal que não permita que um Estado tenha uma religião diferente do Estado vizinho. Isso é completamente estúpido, Sim, hoje em dia. Sim, isso é. Agora, para finalizar e respondendo a essa pergunta, porque é que os judeus foram perseguidos, e de uma forma muito genérica, eu acho que por 2 motivos. Primeiro, porque não se misturavam. Depois, porque muitos deles tinham qualidade. A cultura deles é uma cultura evoluída e muitos judeus tinham qualidade. Mas olha que se Portanto, Mas olha que se misturavam, porque são muito mais do que eram. Portanto, são misturantes. Sim, mas estamos a falar numa realidade contemporânea. Tinham todos uma coisa endogâmica, assim mais ou menos songamonga. Henrique, mas estamos a falar numa realidade contemporânea. Eu estou a falar de uma realidade histórica em que os judeus não se misturavam. Portanto, era uma religião que, por definição, não havia grande... Não, o que não havia era proselitismo. E as pessoas às vezes confundem isso com o não misturar-se, mas isso também é outro programa. Pronto. Enfim, muito bem. Henrique, nós até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.